Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Hoje eu vou estar falando mais um super tema, que é a questão do planejamento agrícola. Então vou estar buscando abordar qual que é a importância do planejamento agrícola, ou quais são os aspectos que estão envolvidos num bom planejamento agrícola, e o principal, como está tirando do papel esse planejamento e está colocando em prática. Mas antes da gente estar iniciando, peço para que vocês deixem o seu like. O like ajuda muito a gente, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Além disso, se inscreva no nosso canal também. Se inscrevendo, vocês recebem todos os vídeos que a gente lança aqui e fica sabendo um pouquinho mais do nosso trabalho aqui. Tudo bem? E não se esqueça de deixar um comentário aqui. Fiquem à vontade para estar deixando uma pergunta, uma opinião, ou um comentário diverso, que isso também ajuda muito a gente. Beleza? Então é isso. Bora lá falar sobre o planejamento agrícola. Então, o que é o planejamento agrícola? Basicamente, o planejamento agrícola ele é um processo que é essencial para um desenvolvimento sustentável do setor agrícola. O planejamento agrícola ele envolve alguns aspectos, como por exemplo a análise cuidadosa dos recursos disponíveis, como por exemplo a terra, a água, o capital, bem como também as condições climáticas e também as demandas de mercado existentes. E o planejamento agrícola especificamente, ele busca estar maximizando a eficiência e também a produtividade das atividades agrícolas. Por quê? Porque isso vai garantir, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos naturais e ainda mais a viabilidade econômica dos empreendimentos. Além disso, o planejamento agrícola ele busca estar também eh, melhorando as atividades no campo, você conseguindo estar desempenhando da melhor maneira possível é, o que você coloca em prática na lavoura. Então, por exemplo, se você é possível, você está produzindo sem realizar um planejamento? Sim, é possível. Só que realizando um planejamento, você já vai ter um caminho mais direcionado para estar colocando em prática o que você deseja, para que você evite possíveis erros que podem estar acometendo ali durante esse período, durante esse ciclo. Por isso, a recomendação de fazer um bom planejamento. Além desses aspectos, o planejamento agrícola ele também visa uma sustentabilidade mais a longo prazo, considerando a adoção de algumas técnicas agrícolas e tecnologias modernas que promovem a produtividade, é, promovem também a questão da rentabilidade, ao mesmo tempo que minimizam os impactos ambientais negativos. Agora, eu vou estar comentando em relação ao planejamento agrícola ideal. Eu vou estar listando alguns fatores que estão presentes dentro da questão de um bom planejamento agrícola ideal. Como fazer esse bom planejamento? Como fazer com que esse planejamento ele consiga sair do papel e ir para campo? Vou estar comentando um pouquinho melhor agora. Primeiro ponto, importante e primordial, que é avaliar os recursos disponíveis. Então, começar identificando e avaliando os recursos disponíveis, como por exemplo a terra, a água, capital, questão da mão de obra, analisar as características do solo, disponibilidade de água, infraestrutura existente, são pontos muito importantes e que devem sim ser levados em consideração. Outra coisa, definir objetivos claros. Então, estabelecer esses objetivos bem claros, voltados ao seu empreendimento agrícola. Isso pode incluir, por exemplo, metas de produção, metas financeiras, metas de sustentabilidade ou algumas outras metas específicas que você deseja alcançar. Essa designação de metas é muito importante porque você cria um ideal da onde você quer alcançar. Você não fica algo vago assim, eu vou me trabalhando aqui e o tempo vai passando e por mim tudo bem. Não. Delimitando metas, você coloca um stop ali onde você quer chegar. Então, eu quero chegar naquele ponto. Então, você vai batalhar, você vai fazer de tudo ali, das melhores maneiras possíveis, num tempo adequado, para estar chegando
naquele ideal. Então, isso é muito importante, você estar definindo esses objetivos, estar delimitando metas, é algo também essencial. Outro ponto, fazer uma análise de mercado, realizar uma análise de mercado para estar identificando demandas e tendências, tanto atuais quanto tendências futuras. Isso inclui estar entendendo as necessidades dos consumidores, os preços dos produtos agrícolas, concorrência, questão das oportunidades de mercado. Fazer essa análise de mercado é muito importante e essa análise de mercado tem que ser feita antes da implantação da cultura, porque com isso você já consegue ter um diagnóstico ali de como está a questão mercadológica, se é uma viabilidade para você estar implementando aquela determinada cultura naquele momento especificamente, e a partir da implementação no desenvolvimento você continuar acompanhando, ver como que está a variação de mercado, isso é muito importante e é algo que se deve ser feito num bom planejamento agrícola. Outra questão, escolher as culturas adequadas. Então, com base na análise de mercado, selecionar as culturas adequadas para o seu negócio agrícola, baseado na questão mercadológica, baseado na questão climática, né? Então, considerar esses fatores aí, clima local, demanda de mercado, ciclo de produção, rentabilidade, isso deve ser levado em consideração e pode se considerar o ponto mais importante, porque se você não souber certamente o que você vai trabalhar, você com certeza não vai saber esses outros pontos, que, por exemplo, aonde eu quero chegar. Então, o primeiro ponto é saber o que você quer trabalhar, saber se aquilo é ideal para ser trabalhado, para a partir disso estar visualizando outros aspectos. Além disso, tem a questão de elaborar um plano de manejo. Então, desenvolver um plano de manejo detalhado que vai incluir todas as etapas do processo agrícola, considerar práticas sustentáveis, como a questão da rotação de culturas, manejo integrado de pragas e doenças, conservação do solo, uso eficiente de água e insumos, são pontos muito importantes e que com certeza devem ser levados em consideração. Temos também a questão do monitoramento, né? Monitorar e avaliar. Então, isso já durante o ciclo de desenvolvimento, né? Durante o caminhar do ciclo, acompanhar regularmente o progresso das atividades agrícolas, avaliar os resultados obtidos, monitorar esses indicadores chaves de desempenho, como a questão da produtividade, custos, lucratividade, impactos ambientais, são pontos que devem ser levados em consideração. Então não é simplesmente ele vou fazer um planejamento, plantei e depois esquece. Não, tem que ter esse acompanhamento contínuo antes do plantio, durante o plantio e até mesmo após a colheita. Antes de dar continuidade aqui, vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é o nosso curso Preparo do Solo para Altas Produtividades. Então, você que quer se tornar um profissional referência em preparo do solo para altas produtividades, quer saber todas as técnicas, todos os conceitos que envolvem um bom preparo do solo, e isso vai desde um planejamento, que eu estou comentando agora, né, um planejamento inicial, que vai envolver a questão de uma boa análise de solo. A partir disso, você vai ver os sistemas de plantio mais adequados para você estar trabalhando. Durante seu desenvolvimento, você vai analisar questões como irrigação, questões de fertilização, questões de cuidados com pragas e doenças. Tem a questão da colheita, tem a questão da pós-colheita. Então, vai envolver não somente o preparo do solo, mas vai ser um acompanhamento completo, desde o planejamento inicial até a etapa final. Para você estar sabendo um pouquinho mais, acesse o primeiro link aqui na descrição. Clique aqui no primeiro link aqui na descrição que você já vai ter acesso ao site. Lá vai ter todas as informações detalhadas certinho sobre o curso. Beleza, então? Então é isso. Dando continuidade, eu comentei inicialmente sobre o preparo não, um planejamento agrícola ideal, quais são os conceitos, os aspectos. Agora eu vou estar comentando sobre quais são os principais erros cometidos no planejamento agrícola. Então deve-se ter cuidado também com possíveis erros que podem ser acometidos no planejamento para que isso não influencie negativamente durante
o plantio e, consequentemente, o ciclo produtivo de forma geral. Bora lá. Vou estar listando esses erros que são mais cometidos e deixem aqui nos comentários quais desses erros vocês acham um erro que se deve ficar mais atento, um erro de maior importância. Fiquem à vontade. Ou caso eu não liste algum aqui que você também ache muito importante, pode estar deixando aqui embaixo também. Beleza? Primeiro ponto, falta de análise e conhecimento prévio dos recursos e das condições agrícolas. Então, não ter um conhecimento ideal dos recursos que você tem em mãos, das condições do local, condições climáticas, é um ponto que se deve ficar atento e que muitas pessoas não fazem e que é um erro que é cometido sim num planejamento agrícola. Segundo ponto que eu comentei até anteriormente, que é a questão da ausência de objetivos claros e mensuráveis, que é aquela questão de delimitar metas, você não ter uma meta definida, você não saber aonde você quer chegar. Então, é muito importante você ter esses objetivos bem claros. Eu quero chegar ali, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, para você não simplesmente ficar perdido e estar ali trabalhando por trabalhar, cultivando por cultivar. Terceiro ponto, desconsideração das características do solo e das características e das condições climáticas locais. Então, são pontos que são importantíssimos e devem sim ser levados em consideração. É claro que existe o gosto do produtor, eu quero plantar isso e não tenho o que fazer. Mas é importante estar avaliando o solo, estar avaliando o clima, ver se aquela cultura que você deseja trabalhar é viável para você estar implementando naquele local, porque às vezes, mesmo com a insistência, acaba não tendo um resultado satisfatório. Então, o bacana é claro, você está produzindo algo que você goste, algo que você tem interesse, algo que você tem amor em estar produzindo, mas que, claro, esteja alinhado também com a questão das condições do solo, condições do local, né, condições climáticas. Isso é muito importante. 4. Dependência excessiva de uma única cultura sem diversificação é o que ocorre muito. Muitos produtores vão na cabeça de outros produtores ou a cabeça do que está no momento, ou seja, meus vizinhos plantaram cultura X, então eu também vou plantar, porque tá dando certo com eles, vai dar certo comigo também. Ah, não, eu vi na TV que tem que plantar isso, que vai ganhar muito dinheiro, aí eu vou lá e planto isso. Ou então você fica na insistência de uma única cultura específica. Não. Primeiro, você deve estar cultivando o que você acha que é o correto, o que você tem amor, o que você vê que tenha, que você consiga estar implementando da melhor maneira possível na sua área, sem dar muito ouvido para ver. Claro, é importante ter referências boas, ter atenção que o mercado fala, mas não simplesmente ir no que está no momento ali, e sim se basear em análise, se basear no que você considera importante e também está diversificando ali. Se você tem um bom espaço, um bom terreno, um bom pedaço de terra para estar ali trabalhando, se possível, está diversificando, nem que seja um pouquinho ali, de forma majoritária, você trabalhar com uma cultura e em pequenos pedaços trabalhar com outras, que isso é muito importante. Caso ocorra alguma coisa, você tem ali uma segurança. Ponto 5, má gestão dos recursos e insumos agrícolas. Então, está sempre ali prestando atenção no que está sendo usado, evitar desperdício de adubos, na hora da compra, ter uma atenção ali redobrada. Será que eu vou precisar de tudo isso que eu mesmo que eu estou comprando? Às vezes você vai ali, tá na promoção, se eu comprar X quantidade aqui, eu vou pagar mais barato, mas às vezes lá na frente você acaba perdendo. Será que realmente valeu a pena? Então deve-se ficar atento em relação a isso também. Outra questão, falta de planejamento para mitigação de riscos, ou seja, não é simplesmente controlar depois que já tem o problema ali, e sim evitar que o problema chegue na sua lavoura. Então, se você sabe, por exemplo, que naquela região é propensa a ter determinada praga, evitar que aquela praga adentre a sua produção e não simplesmente depois que a praga está lá presente, você realizar um controle. É apenas um exemplo, né? Então, isso deve ter uma atenção, tentar mitigar os riscos da melhor maneira possível. Tópico 7, pouca atenção às demandas e tendências do mercado. Então, igual eu falei, tem que ter essa atenção não se pode ouvir qualquer coisa ou fazer o que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está plantando isso, eu vou plantar. Se todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer.
tem que ter um meio termo em relação a isso, claro, tem que ter ouvidos, tem que visualizar o mercado, tem que ver o que é bacana, aliado, claro, com o que você deseja fazer, aliado com as características suas, isso é o mais ideal, tá vendo os diversos fatores para você sim fazer um planejamento adequado e não tá simplesmente plantando porque fulano planta isso, ou tá trabalhando porque falaram que isso é bom, e sim ouvindo essas opiniões, mas levando diversos outros pontos em consideração. Tópico 8: falta de monitoramento e avaliação dos resultados agrícolas. Então, é aquela questão que eu até comentei também anteriormente, que está monitorando, está avaliando durante todo o ciclo, verificando se está no desenvolvimento ideal, ou se está ruim, o que, que eu posso melhorar, ou se está muito bom, o que, que eu fiz para chegar nesse ponto. Então, é algo que deve ser feito e que é muito importante, inclusive, esses dados para serem usados em futuros cultivos. Então é isso, galera. Muito obrigado por estarem até aqui. Peço para que vocês confiram a descrição aqui embaixo, desce aqui embaixo um pouquinho. Aqui embaixo a gente deixa nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente deixa dicas de materiais, dicas de curso, a gente deixa nosso canal no Telegram, deixa grupos de WhatsApp, ou seja, bem completo aqui embaixo, então dá uma descidinha. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.